Feliz sábado a todos. Gente, eu estou vendo avisar vocês. Hoje a Amanda vai estar pregando, não preciso apresentar ela, mas eu quero falar para vocês que ela vai estar pregando sentada, como todo mundo conhece, sabe da história dela, que ela sofreu um acidente e quebrou o tornozelo. Então, devido a isso, ela vai pregar aqui sentada para nós e eu peço a compreensão de todos vocês, tá bom? Feliz sábado a todos. Amanda, fica à vontade. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Muita alegria que estou aqui. Graças e honra a Deus por me trazer, por estar aqui, por estar pregando. É sempre uma grande alegria servir o Senhor. Vamos curvar a nossa fronte para fazer uma oração. Em pé, por favor. Santo Deus e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu entro em Tua presença. Agradeço, Senhor, por estar aqui. Agradeço, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por cada um de nós. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor me ajude nessa pregação, que não fale eu, mas que o Espírito Santo fale por mim. Que o Senhor esteja conosco até o final desse culto. Em nome de Jesus, amém. A pregação de hoje é uma mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês. E a mensagem que falou muito comigo também é sobre o perigo de um coração sobrecarregado. Nós vivemos numa sociedade em que se prega o ter e não o ser, né? Quanto mais você tem em recursos materiais, mais valorizado você é nessa sociedade. E não importa o tipo de pessoa que você é, né? Uma pessoa que se encontra em situação de rua, na sociedade, ela não tem valor. Uma vez ouvi dizer uma pessoa que foi lá em Brasília e entrou lá no Palácio Central lá e foi vestido normal, né? Normal assim, como uma pessoa bem simples. Chegou lá, ninguém nem tinha pra ela. Aí um dia ela arrumou um belo terno, colocou um belo terno, né? Entrou lá, nossa, foi recebido lá, né? Teve o melhor tratamento possível. Isso já aconteceu comigo também, uma vez, quando eu trabalhava na LG, né? E eu saí da fábrica, após um dia de trabalho, eu falei, vou pegar o ônibus e vou dar uma passada no shopping. E eu estava de montadora, né? Eu trabalhava numa linha de produção, eu montava 500 aparelhos de celular por hora, né? Já estava tudo descabelado, com roupa de peão, né? De fábrica. E eu, passeando no shopping, eu passei em frente a uma loja que tinha uma roupa que me chamou a atenção, só que era uma loja, né? Não era uma loja, era uma loja meio de marca, e eu entrei e ninguém me atendeu. Justo naquele dia eu estava disposta a comprar e a pagar à vista. Nossa! Essa é a sociedade que a gente vive, né? Depois eu nunca mais entrei naquela loja também, só de raiva, né? Mas essa é a sociedade que a gente vive. A sociedade que a gente vive prega hoje nos canais de comunicação, publicidade, marketing, televisão, redes sociais, meios digitais, que você é o que você tem, né? Mas para Deus não. Para Deus nós somos o que somos, não o que temos. E o trabalho, irmãos, o trabalho, ele é uma bênção, né? É uma bênção de Deus o trabalho, poder trabalhar. O trabalho nos faz sentir útil, né? Ocupa a nossa mente. Então o trabalho é algo de Deus, é algo divino, é algo que Deus trouxe para a nossa vida como uma coisa boa, uma bênção. Quem lembra quando Deus criou Adão e Eva, qual foi o primeiro trabalho que foi instituído, que eles tiveram? Eles tinham uma função. Quem que lembra qual que era o trabalho de Adão e Eva? Quem que falou em cuidar do jardim do Éden? Eles eram jardineiros,
útil, é uma bênção de Deus. Só que nós temos um problema aí. No final dos tempos, né, Jesus já havia alertado que o inimigo aí faria de tudo para deixar a gente sobrecarregado, de todos os modos, para que não sobrasse tempo para Deus, né, para a gente desenvolver a nossa espiritualidade. E o trabalho aí, como tudo que foi corrompido com o pecado, o inimigo também corrompeu as funções do trabalho. Hoje se prega aí jornadas de trabalho cada vez mais excessivas, né? Existe escravidão no século XXI, sim, não como era, nem tanto como era antigamente, né? Na base do chicote lá, mas existe sim, porque hoje em dia tem pessoas no mundo, né? No Brasil tem, mas nos países aí do Oriente, como os países lá da China, as pessoas trabalham tanto. Tem uma pessoa que trabalha aí de 10 a 12 horas por dia e ela ganha um salário suficiente para ela poder ter um teto, água e luz, que é o básico para uma pessoa viver, e comida, e não sobra dinheiro para mais nada, trabalhando aí de 10 a 12 horas por dia. Isso não é um trabalho escravo? Isso é escravidão do século XXI, porque o escravo, ele trabalhava e ele em troca do quê? Do teto, do mínimo de comida e do mínimo de água, que é aquele mínimo para ele sobreviver. E hoje em dia tem pessoas trabalhando nessas condições, sim, né, em vários países do mundo aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 21:34. Amém? Amém. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, quando Jesus ele disse isso, na onisciência dele, de ser Deus, ele já sabia que no final dos tempos, né, uma das estratégias do inimigo para nos manter sobrecarregados, cansados, exaustos, de modo que a gente não conseguisse ter tempo
revista científica eminentemente internacional. Vamos ver o que diz esse estudo aí da Organização Mundial da Saúde junto com a Organização Internacional do Trabalho. Vou abrir meu celular que fica mais fácil para mim ver, então não preciso ficar virando. Deixa eu achar aqui. Vou abrir, mas fechou. Aqui, ó. Aumentos de mortes cardíacas. Trabalhar 55 horas ou mais por semana aumenta em 17% o risco de morte por doença isquêmica do coração. Risco de AVC. O excesso de horas trabalhadas eleva em 35% a chance de sofrer um acidente vascular cerebral, AVC, em comparação com jornadas padrão de 35 a 40 horas. O impacto global. As organizações estimam que quase 745 mil pessoas morrem anualmente por doenças diretamente causadas pela sobrecarga do trabalho. Muitas doenças estão surgindo, além dessas de AVC, de infarto. Tem aí uma doença nova agora que os psicólogos, aí, os psiquiatras, né, descobriram aí, que acho que é o síndrome do burnout, não é uma coisa assim? É que tem o síndrome do burnout e o síndrome do borderline. O borderline eu acho que é quando a pessoa não tem muito controle sobre suas emoções. Uma colega minha que é psicóloga estava me explicando, né? Ela só consegue buscar as coisas que fazem ela se sentir bem e não consegue lidar com as frustrações. Agora, o burnout é uma doença nova que surgiu aí, que as pessoas relacionadas ao trabalho, excesso de trabalho, a pessoa começa a degrenir, se degradar emocionalmente, né? Começa a afetar emocionalmente dela de uma forma que começa a afetar de uma forma muito prejudicial. Fora o estresse e tudo mais, né? Então, várias coisas são relacionadas. Lembrando, irmãos, que tem países do mundo, né, países aí mais desenvolvidos, que tem jornada de trabalho de 25 horas semanais. A Alemanha, que fica na Europa, é um país que tem uma jornada de trabalho de 25 horas semanais. E ganha muito bem, viu? Os salários lá são bem superiores, sim, aos salários, assim, comparando ao custo
muito bem desenvolvida, né? Então isso não afeta aí na economia e a qualidade de vida das pessoas, é melhor e obviamente as pessoas menos doentes têm menos gasto com saúde, com o SUS, com, né? As pessoas, o governo acaba tendo menos despesa com essa questão do SUS, né? Por conta aí das pessoas não adoecerem tanto, né? Então vamos ver aqui. Aqui foi o que nós lemos, né? Lucas 21:34. Jesus, na onisciência dele, ele já sabia que isso já seria mudado, né? Por Satanás aí, as relações do trabalho, né? Que o inimigo já estaria estrategicamente mexendo nisso para que sobrecarregasse as pessoas no tempo presente. Então isso não é uma coisa só do homem, né? O mal também está agindo lá por trás disso, justamente para fazer com que as pessoas adoeçam, não tenham tempo e muito menos para buscar a Deus, né? Agora, no livro Conselhos sobre Mordomia Cristã, na página 136, Ellen White nos alertou. Satanás está fazendo tudo o que possa intentar para conservar o homem completamente ocupado, a fim de que não tenha tempo para considerar como vai a minha vida espiritual. Então, através do Espírito Santo, Deus ali mostrou para Ellen White, né, escrever de forma mais clara, né? Jesus ele falou assim, ó, cuide para que não fique sobrecarregado, para que não tenha tempo para Deus, né, para que a sua vida passe. E quando você vê, você já morreu e já perdeu a sua oportunidade de salvação e ficou tão, né, cheio com as coisas que não sobrou tempo para buscar Deus. Aí, correndo, Ellen White ali, Deus já deu uma revelação mais clara, mais detalhada, para que nós pudéssemos compreender melhor o que Jesus já estava falando quando escreveu lá no Evangelho, para que a gente cuidasse ali, para que não ficasse sobrecarregado no final dos tempos, né? Que isso já seria ali uma armadilha do inimigo. Então aqui, trabalho, riquezas e preocupações, né? A sobrecarga do trabalho, das riquezas e das preocupações. Então o trabalho, ele é sim uma bênção de Deus, só que nós estamos tendo um desequilibrado, aonde ele está sendo colocado como você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que construir, tem que fazer, tem isso, tem aquilo, e as pessoas ficam, né, nesse ciclo e ficam sem tempo para tudo, inclusive para Deus, né? E a Bíblia nos lembra, né? Vamos ver lá o que diz em Mateus 11:28. Mateus 11:28 agora. Todo mundo achou? Vinde a mim, todos os que estáis cansados ou sobrecarregados, e vos aliviarei. Então Jesus convida todo que está cansado e sobrecarregado, vinde a Ele e Ele vos aliviará. Quando eu me batizei na igreja adventista e conheci as verdades bíblicas, sempre orando muito a Deus para que Deus me mostrasse, eu tinha muitas dúvidas, eu tive que tomar uma decisão de guardar o sábado. E eu trabalhava na MG. E na minha mocidade, duas coisas eu orava e pedia para Deus. Eu considerava assim, na minha mocidade, na minha ignorância, porque nessa época eu não conhecia nada da Bíblia, eu era uma adolescente, mas eu pedia para Deus porque eu tivesse, falava, Senhor, duas coisas eu te peço. Eu quero ter um emprego estável, porque eu cresci vendo minha mãe sofrer muito por conta da estabilidade financeira, então eu falava, eu quero ter um emprego estável, eu não quero passar por tudo que a minha mãe, eu vi ela passar. Então, me dá um emprego estável. Eu não quero ser rica, não quero ganhar muito,
E o supervisor mandou ele embora porque ele estava com férias vencidas. Ele foi lá para pedir para tirar as férias dele que estavam vencidas. O supervisor mandou ele embora. Né? Então, tudo isso eu fui vendo na mão de Deus ali e guardando, né? Mas eu estava preparada para tudo, né? E aí, quando foi na sexta-feira, ele me chamou e aí ele falou para mim assim: olha, Amanda, eu consegui ver um horário para você e você vai trabalhar né? Você vai trabalhar. Não, eu estou confundida, pessoal. Desculpa, eu trabalhava. Nesse tempo eu trabalhava. Eu entrava às 2, às 4 e saía às 10, eu acho. Que eu trabalhava na escala de turno. Só que daí eu trabalhava no sábado sim, no sábado não. No sábado sim, no sábado não. Quando eu trabalhei em TNG, o primeiro horário que eu trabalhei foi esse das 2 às 4, das 4 da tarde às 2 da manhã. Aí depois me mudaram de horário, colocaram para fazer outra coisa, eu fui trabalhar em turno. Aí era que daí tirava 24 horas. Aí tinha uma turma que entrava às 6 da manhã e saía acho que às 4, aí ou não lembro se era às 2, aí entrava às 4 e saía às 10, e depois entrava uma turma às 10 e saía às 6 horas da manhã. Só que nessa escala, que era 24 horas, você tem que trabalhar no sábado sim, no sábado não. No sábado sim, no sábado não, porque daí o horário era reduzido. Aí ele veio e falou pra mim, ele arrumou pra mim esse horário de novo, que era de segunda a sexta, das 4 da tarde às 2 da manhã. Aí ele falou pra mim, mas você não vai trabalhar nenhum sábado, você só vai trabalhar de segunda a sexta, mas é das 4 da tarde às 2 da manhã. Aí eu falei que esse horário também não ia dar, porque a gente guardava o sábado do pôr do sol. E quando eu fui falar com ele, eu não falei do pôr do sol, eu falei só que você ia trabalhar, eu não ia trabalhar mais nenhum sábado. Aí ele não sabia do pôr do sol com esse horário. Aí eu falei que não dá. Aí ele também falou assim, então não vai ter jeito, então a gente vai ter que mandar você embora mesmo. Aí eu falei, tudo bem, então pode mandar embora. Aí ele também falou assim, tem certeza? Aí eu falei, tem. Daí ele também falou assim, então tudo bem, eu vou mandar o RH fazer sua carta de demissão. Eu falei, tá bom. Então eu peguei e voltei para ali. Aí eu voltei para ali e eu lembrei. E quando eu entrei na LG, eu trabalhei com o meu chefe, que depois, na época ele era técnico, aí ele virou chefe lá, e aí ele foi ser chefe da assistência técnica da LG, que é um departamento que tem assistência técnica. E na assistência técnica não trabalha nenhum sábado, é horário administrativo. Porque daí ele pega o celular que vem da rua, que dá problema, né? O pessoal dava problema e mandava de volta para a fábrica. Aí a fábrica arrumava, fazia os consertos e mandava de volta para as lojas ou para as pessoas, né? E aí trabalhava só de segunda a sexta, das 7 às 5 da tarde. E esse horário dava. E esse rapaz que eu conheci, quando era técnico, né, eu tinha um pouco de amizade com ele virou chefe, foi ser chefe desse departamento. Eu falei, ele pode me ajudar? Aí eu peguei, chamei meu líder, falei com o meu líder dele. Meu líder falou, se você conhece o Renato e quer falar, pode ir lá falar com o Jorge, então. Aí eu fui, falei com o Jorge. Aí o Jorge falou, Amanda, beleza, você conhece o Renato? Se você conhece o Renato, quiser ir lá falar com o Renato, para ver se ele tem uma vaga para você, eu te dou a carta branca. Aí fui eu falar com o Renato. Aí eu falei com o Renato, expliquei toda a situação. Aí ele falou,
precisava mais montar 500 por hora, o serviço era bem leve. Tinha dia que a gente nem tinha muito o que fazer, porque dependia de vir os telefones com defeito das lojas para a gente poder arrumar. E aí a gente ficava de boa. Se eu tivesse ficado na linha de produção até 2018, quando eu fui mandada embora, daí eu fiquei mais 10 anos no Fábio, talvez eu tinha estourado tudo, tinha que ter feito cirurgia, igual muitas colegas minhas tiveram, ficou aí não consegue nem. Tem umas que não conseguem nem dirigir direito, porque perdeu toda a força da mão. Então, foi um livramento de Deus para mim. E isso prova que quando a gente coloca na mão de Deus as preocupações desse mundo, as preocupações com o trabalho, com adquirir as riquezas, Deus é fiel com a gente. Amém. Né? Deus é fiel, Deus guarda, Deus reconhece as nossas necessidades. Por isso que a Bíblia diz aqui: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Né? Deus me deu um livramento ainda de ter uma sequela, de ter uma doença. E eu não precisava mais montar 500 por hora. Então eu fiquei muito feliz, né? Então, nós devemos trabalhar sim. O trabalho é uma bênção. Né? O primeiro trabalho foi instituído por Deus no Jardim do Éden, como jardineiro. Na vida eterna, lá na eternidade, nós vamos trabalhar, só que nós vamos plantar, colher o nosso próprio alimento. Não é assim que a Bíblia diz? Que lá nós vamos ter uma função, porque o trabalho edifica, o trabalho nos faz sentir útil, o trabalho ocupa a nossa mente, mas o inimigo tem distorcendo o trabalho, fazendo com que ele se torne um fardo, se torne penoso na nossa vida, né? E principalmente que a gente não tenha tempo para as coisas de Deus. Aí, em mais um livro, né, Testemunhos para a Igreja, volume 1, no capítulo O Amor do Mundo, é compilado no livro Testemunho, e compilado no livro Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 77. Ellen White, ela diz assim, ó. Satanás vê que o amor às riquezas domina o coração de muitos e faz planos para mantê-los ocupados, amontoando tesouros na terra, para que esqueçam do céu. Então, tem as pessoas que estão trabalhando nesse contexto, porque muitas delas, às vezes, nós estamos inseridas nessa sociedade e, às vezes, nós não temos por onde fugir, tem que tomar uma decisão pela fé mesmo. E como a gente toma uma decisão pela fé, porque está atrapalhando a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, está fazendo a gente transgredir o mandamento de Deus, Deus vai nos abençoar, assim como me abençoou, como me livrou, assim como o testemunho de hoje também, lá do rapaz da farmácia que decidiu fechar no sábado, e ali o faturamento dele não caiu e a empresa cresceu, né? Deus vai honrar, mas tem muitas pessoas que não estão inseridas nesse contexto aí de escala 6x1, né, essa loucura, mas que está tão acostumada, está tão focada em ganhar dinheiro, que a pessoa fica na fissura de cada vez ter mais, e não para mesmo, né? Ela já ganha o suficiente para ela viver, como eu vejo em muitos casos também, já ganha o suficiente ali para ela viver bem, mas ela fica fissurada naquela coisa: não, preciso comprar isso, não preciso fazer para levantar aquilo, porque eu tenho que deixar herança para os meus filhos, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então isso é uma estratégia do inimigo. A gente tem que ficar vigilante a isso. E também no livro aí, O Grande Conflito, no capítulo 32, que traz o título As Ciladas de Satanás. O Grande Conflito também foi escrito também que, sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Disporá as coisas de tal maneira a lhes destruir o caminho, embaraçá-los-á com os tesouros terrestres, fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida, e o dia da prova venha sobre eles como um ladrão. Então é só mais um texto, né, que confirma para vocês ver como Deus trabalhou esse tema, né? Jesus já tinha falado ali nos evangelhos sobre isso, mas ele trabalhou isso assim, de uma forma que pudesse ficar mais claro para nós através dos escritos de Ellen White, porque realmente no final dos tempos seria
devemos entregar a nossa sobrecarga, preocupações e ansiedades a Jesus e colocar Deus em primeiro lugar. E Ele dará descanso, dará direção e dará força para que nós possamos fazer sempre as escolhas certas que o agradam. Agora, vamos fazer uma oração final e vamos cantar o hino mais perto que ele está. Vamos procurar os nossos olhos, né? Vamos ficar em pé, procurar os nossos olhos, final. Depois nós já cantaremos o hino, sinceramente. Santo Deus e Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a reconhecer as distrações do inimigo e as suas ciladas para nos afastar de Ti. Ajuda-nos a priorizar a Tua presença em nossa vida. Dá-nos o equilíbrio, Senhor, a sabedoria e o tempo necessário para Ti, para que possamos, meu Deus, desenvolver a nossa espiritualidade segundo a Tua vontade. Que possamos guardar, Senhor, os nossos corações para o céu e viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos cantar o hino mais perto quero estar. próximo sábado e também nos
cultos de domingo e quarta, o Senhor possa nos trazer na igreja e que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar cada vez mais perto de Ti. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.